Olá, meu nome é Emerson Tony Prado. Nós estamos aqui mais uma vez no canal Teologia, História e Direito. E eu tenho colocado alguns vídeos numa playlist que se intitula Estado e versus Igreja, ou Igreja versus Estado. Eu quero fazer aqui esse vídeo rapidamente como uma espécie de um resumo dos vídeos anteriores. Então, eu gostaria de colocar o problema. A questão que se impõe aqui é esse debate que existe. Muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com isso, mas é esse debate que existe do entrelaçamento da igreja com o Estado. Isso não é um privilégio da Igreja Católica Romana. Os protestantes, o mundo evangélico também está entrelaçado com o Estado. Muitas vezes as pessoas não percebem essa situação. Elas não veem que a política está dentro da igreja. Se a política está dentro da igreja, a política partidária, é evidente que a igreja está entrelaçada com o Estado. Só que as consequências disso, nós vimos já na história, foram tenebrosas. A igreja se corrompeu durante largo período. A Idade Média, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média chegaram ao ponto de uma ruptura dentro da igreja com a Reforma Protestante. Então, eu não estou aqui para falar mal de denominação, da Igreja Católica Romana, ou falar bem de protestantes. O que eu estou dizendo é que a ruptura que houve dentro da igreja, que era una até então, é evidente que houve o cisma da Igreja do Oriente, mas o que eu estou dizendo é que essa ruptura da Igreja Ocidental se deveu claramente à união entre a Igreja e o Estado. No início, quando Jesus estava aí, os apóstolos, no primeiro século, o que a gente viu? Jesus não autorizou essa união da Igreja e do Estado. Os apóstolos não participaram desse tipo de atitude. Ao contrário, o que Jesus disse, e eu tenho repetido aqui, Jesus falou claramente, o meu reino não é desse mundo. Ele não tinha pretensão nenhuma de ocupar um cargo público, de usar a máquina estatal para desenvolver a igreja. Ele disse mais também que ele sempre se separou da igreja, do Estado. Ele foi muito claro ao dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os apóstolos e os seus sucessores, a igreja do segundo século, do terceiro século, início do século IV, eles não participaram do Estado. Ao contrário, o Estado romano, o Império Romano, perseguia os cristãos. Nós vimos, e eu estou fazendo um resumo dos vídeos anteriores, nós vimos que quando Constantino, o imperador Constantino, se converteu ao cristianismo, isso no ano 312, logo no ano seguinte, ele e o seu cunhado Licínio, cessaram toda a perseguição contra os cristãos que houve nos séculos anteriores. Porque pelo Edito de Milão, no ano 313 depois de Cristo, foi dada a liberdade religiosa para todos aqueles que professavam fé diferente da orientação do Império Romano, da fé referente aos pagãos. Quando Constantino se converte, então agora nós temos um imperador cristão. Isso já não fez bem para a igreja, porque ele passou a ingerir na igreja. O primeiro concílio que existiu depois do concílio de Jerusalém, que está narrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, o primeiro concílio, o concílio de Nicéia, ele em 325 já foi convocado pelo imperador. Quer dizer, ali o germe da união entre a igreja e o Estado já estava ali se produzindo seus efeitos. A tal ponto que no ano 380, outro imperador cristão chamado Teodósio, ele decretou que a igreja cristã agora era a igreja oficial do Império Romano e os pagãos não eram mais. Então a perseguição em menos de
de 100 anos se inverteu. Agora seria o império perseguindo os pagãos. A partir desse momento, então, nós percebemos a existência de uma movimentação dentro da igreja. E que movimentação foi essa? A igreja era composta de patriarcados. Alexandria, Jerusalém, Antioquia, Constantinopla e Roma. E os patriarcas, eles estavam nivelados. Não havia uma ascendência de um dos patriarcados sobre os demais. Mas com essa ascensão do cristianismo romano, com essa ascensão de Roma, ali o bispo de Roma passou a defender a seguinte tese. Essa tese até já tinha sido suscitada no final do terceiro século, mas que tese é? Quando Jesus chega um dia para Pedro e diz assim: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu não vou entrar aqui em questão doutrinária, mas o fato é que a partir dali, a partir dessa passagem, se construiu a seguinte ideia: olha, eu vou dizer para vocês, o bispo de Roma, que Pedro veio para Roma no final da vida e aqui ele foi martirizado. Então é aqui que ele exerceu o final do seu bispado. E se isso é verdade, os bispos de Roma sucederam a Pedro, a tal ponto que quando nós chegamos no quinto século, Leão o Grande diz: olha, então eu sou o sucessor de Pedro. E ele passa a reivindicar esse fato. Quando nós chegamos no ano 533, Justiniano, que era o imperador de Roma, ele agora faz o seguinte: ele decreta no ano 533 que o bispo de Roma era de fato o cabeça da igreja. Por que ele faz isso? Porque ele tem interesse em unir a igreja, o cristianismo, dando prestígio para o seu império. E mais, ele queria reconquistar as terras. A própria Itália, a própria Roma, estava dominada pelos povos bárbaros. Então, nesse movimento de reconquista do Império Romano do Ocidente, para que ele retirasse dali os povos bárbaros, o que ocorre? Ele usa da igreja. E agora Roma está ali. E ele então prestigia o bispo de Roma. E nesse prestígio do bispo de Roma, a gente vê o interesse que Justiniano tinha de efetivamente criar uma política para o Império do Ocidente. Então, a partir de 538, eu falei em outro vídeo aqui, nós estamos fazendo um resumo, estamos fazendo uma retrospectiva. Então, a partir de 538, o Papa, na ocasião o Papa Vigílio, passa a exercer todo o poder dentro do Império Romano. Então, nesse momento, a grande pergunta que se faz é: qual foi a consequência, ou quais foram as consequências decorrentes dessa trama de união entre igreja e Estado, o imperador dando força para o bispo de Roma, que se tornou o Papa, por sua vez, se socorrendo de forças do Império Romano. Quais foram as consequências disso? Então nós estamos parados aqui nesse ponto e nós queremos dar continuidade no próximo vídeo, tratando exatamente das consequências. 476 ao ano 1000, a Alta Idade Média. Eu quero então te pedir, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, que você curta o vídeo, que você reveja os vídeos anteriores e que você compartilhe o vídeo com outras pessoas e se inscreva no canal. Um abraço, que Deus te abençoe.